Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Dentro da hierarquia de liderança existem alguns cargos como coordenador, gerente, head, porém você sabe exatamente o que faz cada papel desse? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para contribuir com a gente eu convidei um cara que atua como head de produto e design na Gaivota, autor do livro Design de Produto, professor do curso Product Design 2.0 e host do podcast Desenhando Produtos, além de ser marceneiro nas horas vagas, além de pintor. Salve, salve, Josias Oliveira. Obrigado, Luan. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Vamos nessa, cara. Vamos ver aí se eu posso ajudar. Claro, com certeza pode ajudar. E muito obrigado, Josias, por ter aceito esse convite. Foi difícil a gente conseguir uma agenda ali, tava meio complicado, mas no final deu tudo certo e a gente está gravando hoje aqui esse episódio. Espero também que você curta aí bater esse papo com a gente. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E fazendo esse cross aí, né, de você também tem o podcast lá e gostaria de ouvir um pouco mais também sobre isso, mas antes, quero saber um pouquinho sobre a tua história. Quando que você começou a sua carreira como designer? Como é que você foi parar nesse universo? O que motivou você a querer se tornar um designer? Legal, cara. Eu faço essa pergunta para as pessoas já há 1 ano e meio. Durante cada um dos episódios do podcast, agora chegou a minha vez, né? Puxa vida. Eu ficava torturando as pessoas com isso, agora é minha vez. Pois é, aí, ó. E a gente sempre espera contar uma história interessante para as pessoas, né? E normalmente histórias interessantes, elas não são tão legais quando você conta tudo aquilo que você passou de bom, né? Porque aquilo que você passa de ruim, os perrengues que você passa, parece que eles são muito mais interessantes para contar do que as vitórias, né? Então, acho que quase como todo mundo da minha época, cara, quando eu comecei a trabalhar com internet, praticamente não tinha internet no Brasil, eram poucos lugares que tinham internet, eram restritos a universidades. Eu fui estudar ciência da computação e fiz o meu primeiro estágio, cara. E uma das primeiras derrotas que eu tive, assim, foi não entender o papel do estágio. E hoje eu faço mentoria com as pessoas justamente para que as pessoas possam valorizar esse período de experiência, que eu acho que eu não dei a devida atenção. Mas, por outro lado, foi um processo de aprendizado bem importante. Assim. Era um período que a gente não tinha, por exemplo, a gente não tinha GitHub, a gente não tinha uma série de recursos que hoje existem para as pessoas poderem trabalhar mais, melhor, serem mais eficientes. A gente tinha que fazer muita coisa na mão, a tecnologia era precária, né? Subia código de página por FTP e, pô, era bem esquisito, cara, aquilo, assim. E eu me sentia deslocado naquela época, sabe? Me sentia assim, nossa, parece que falta alguma coisa. E o tempo foi passando, assim, eu continuei estudando ciência da computação e tal, mas eu sentia assim, cara, esse negócio tem alguma coisa a mais que eu não consigo entender o que é. E eu não conseguia entender o que era. E tinha aquela pressão toda de que, nossa, agora você precisa virar um adulto, agora você precisa escolher uma profissão, e essa profissão vai ser para a vida inteira. Deu, caraca, é muita responsabilidade, cara. E ao mesmo tempo que eu estudava um negócio que eu achava que eu gostava, ao mesmo tempo não tinha tanto prazer naquilo. Mas eu fui trabalhar num lugar chamado Patrimônio Histórico, é uma autarquia do governo federal, junto com um monte de arquitetos. E eu comecei a entender um pouco mais o que era arquitetura, o que era projetar, por exemplo, arquitetura e urbanismo. O que é isso? O que é projetar uma cidade? O que são, por exemplo, as missões históricas, as missões jesuíticas dos Guarani, cidades projetadas há 400 anos atrás, 600 anos atrás, que já tinham arquitetura e urbanismo como centro, assim, né? Que tinha uma escola, uma igreja e tal, e era tudo projetado, e a gente estudava isso, e eu disse, cara, esse negócio é muito legal. E nessa época eu conheci um cara chamado Aloysio Magalhães. Ele não era mais vivo, mas eu fiquei sabendo que ele foi o
primeiro superintendente do IPHAN, do Patrimônio Histórico. E ele tinha uma profissão chamada desenhista industrial, né? E ele fazia um negócio chamado programação visual. As pessoas chamavam de programação visual. Não tinha nada de programação. Era como você projetava o visual de determinadas coisas, né? Como é que eu projeto o visual de determinada empresa? Como é que eu projeto isso? Eu disse, cara, isso é muito legal, cara. É isso que eu gosto, é isso que é massa. Mas eu era horrível nisso. E até hoje eu não me sinto, assim, muito bom, assim, porque sempre tem alguém melhor que você, né? E a gente fica sempre nessa angústia de querer ser mais, de querer melhorar e tal. Isso é bem importante, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a entender algumas coisas. Eu vi assim, sei lá, tinha uma academiazinha perto de casa e eles estavam precisando divulgar o trabalho e eu disse, eu posso fazer um cartaz para vocês. E eu comecei a fazer aquilo e eu ganhei benefício, ganhei uma mensalidade em troca. Eu disse, opa, estou fazendo um negócio aqui, né? Mas na prática eu estava resolvendo um problema para alguém. E aí que eu me dei conta que, cara, design é muito legal. Eu comecei a entender o que era design, eu disse, isso é muito legal, né? Isso é muito divertido de fazer. Eu estou resolvendo um problema de alguém, tem alguém que... Quando eu comecei a conectar isso, tem alguém que tem um problema e eu posso chegar lá com uma solução. E essa solução eu consigo fazer em casa. Tanto que eu tinha um trabalho, eu trabalhei durante 3 anos no IPHAN e tal, logo depois eu saí para fazer freelance, né? E eu acabava ganhando mais como freelancer do que como alguém de carteira assinada. E nessa época, a internet era tão escassa, ou pelo menos a tecnologia era tão... Foi na época que surgiu o Google e tal, a gente não conseguia transferir vídeos pela internet. Hoje em dia, você sobe um vídeo, tranquilo, a gente termina aqui essa gravação, cara, a gente está gravando o vídeo, se a gente quiser, a gente termina aqui e sobe o vídeo. E o vídeo vai na boa. Né? Naquela época não tinha isso. Poderia estar streamando agora, por exemplo, e assim, então... Pro mundo! Broadcast, né? Eu lembro que quando eu tinha que baixar música, às vezes você tinha que deixar de um dia pro outro e de sábado, porque era mais barato. Você gastava só um pulso ali do telefone e o telefone ficava ocupado, a linha da telefone ficava ocupado. E demorava, sei lá, um dia pra você baixar uma música, quando não, vinha vírus, né? E você ainda não baixava a música que você queria, né? É isso aí. E nessa época a gente começou a fazer um negócio chamado autoração de DVD, CD-ROM, porque as empresas precisavam fazer vídeos promocionais, o governo precisava fazer, e a gente, esse negócio é legal, a gente consegue fazer isso, a gente consegue construir uma interface. A gente usava Director, depois surgiu o Flash e tal. A gente conseguia gravar as coisas em CD e entregava aquilo tinha um alto valor. A agência de publicidade não conseguia fazer demanda digital entre aspas, né? O que não é digital? É digital? O que não é digital? É só porque tá pela internet? Quando é que a gente vai parar de chamar as coisas de digitais? Mas, enfim, cara, eu me formei, eu fui estudar design, eu parei de fazer ciência da computação, fui estudar design, eu procurei fazer a melhor faculdade que eu podia, e não a melhor do tipo, eu vou estudar na melhor escola. Eu disse, não interessa em qual escola eu for estudar, eu vou dar o meu melhor nesse negócio. Inclusive naquelas disciplinas que eu não era tão bom, ninguém gostava de contabilidade, e nós tínhamos contabilidade no curso de design. E aí vocês acham que os designers se esforçavam em contabilidade? A maioria não. Mas como eu sabia que eu não era bom naquilo e que aquilo não era fácil, eu me esforçava muito mais do que os outros. Aí eu tirava 9,5, 10. Como é que consegue tirar? CDF, ficar só estudando e tal. Não, cara, que eu sei, eu quero fazer o melhor nesse negócio. E eu comecei a adotar isso como filosofia de vida, né? E ao longo do caminho eu abri a minha empresa, tive minha agência durante um tempo, tive vários sócios e tal. E uma das coisas e agora eu vou abrir, acho que é a primeira vez na vida, né, daquela história de contar as coisas que não são tão boas que acontecem com a gente, assim, eu escutei de um sócio, assim, que ele disse assim, nossa, o teu design é sofrível, tu é muito ruim nisso. Caramba, e cara, como é que você reagiu na hora que ele fala isso? Não mais um sócio, né? Porque às vezes um cliente fala isso, você, é o cliente, tá? Agora seu sócio fala, mano, você tá investindo uma parada comigo e você fala assim, né? Então, mas isso foi muito legal, porque depois, tempos mais tarde, eu fui tomando consciência disso, que cara, sempre vai ter alguém melhor do que você, mas tem uma parada que ganha o jogo. Qual que é a parada que ganha o jogo? É o esforço, cara.
Você ser esforçado, você se esforçar muito para fazer alguma coisa, ganha o jogo de qualquer pessoa talentosa que tenha preguiça de fazer. Porque você se entrega muito mais do que os outros. Porque tudo que vale a pena, cara, demanda esforço. Tudo que vale a pena ser feito demanda esforço. E você tem que fazer 110% do que você acha que você pode fazer, 120% do que você acha que pode fazer. Até que eu comecei a descobrir as coisas que eu era bom. Eu conseguia gerenciar projetos que eram complexos, eu conseguia atender clientes que eram difíceis, eu conseguia resolver problemas que aparentemente não tinham solução. Para isso, as pessoas remuneravam bem. Esses projetos pagavam mais caro. Os clientes difíceis eram mais difíceis de entrar. Mas uma vez que você entrava, era muito mais difícil de sair. Então, clientes que eu ia atender, fiz um contrato aqui, 6 meses. Acabava ficando 1 ano e meio, 2 anos com aquele cliente, porque o cliente notava que, peraí, tem esforço do outro lado. Porque na média do mercado, cara, a concorrência não se esforça tanto quanto a gente. Pelo menos no meio empresarial, quando eu tinha agência, eu trabalhava como agência, eu tinha consciência que eu não era o melhor, mas a minha equipe, o pessoal que trabalhava comigo, era o mais esforçado e eu era o mais esforçado para fazer aquilo. Se eu tivesse que, por exemplo, virar à noite para fazer alguma coisa, eu ficava acordado a noite inteira fazendo alguma coisa, concluindo alguma coisa para as 8 da manhã e apresentar para toda a diretoria do cliente. E a gente fazia isso. E era normal. Era assim, era o nosso esforço. Claro que depois eu tinha o benefício também, né? Eu posso ficar 2 dias descansando agora. Eu posso tirar uma sexta, sábado e domingo. A empresa é minha, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então a gente tinha o nosso próprio ritmo também, até entender o próprio ritmo, né, cara? E construir essas coisas que resolviam problemas para as pessoas era o que dava mais satisfação, assim, era aquilo que eu dizia assim, é isso que parece fazer sentido cada vez mais. E eu sempre tinha que encontrar alguma coisa que tinha cada vez mais sentido. E já há algum bom tempo que eu venho trabalhando com educação, assim, com clientes que tinham relação com educação, que desenvolviam coisas relacionadas a ajudar as pessoas a evoluírem como profissionais, a evoluírem como pessoas e tal. E hoje eu ajudo as pessoas, de certa forma, a melhorarem seu desempenho profissional, a terem mais... desenvolverem as aptidões naturais delas, melhorarem seus relacionamentos dentro do trabalho, né? Conseguirem resolver problemas complexos. Eu consigo escalar isso ajudando mais pessoas, seja através do curso, seja através de mentoria e tal. Mas o quanto feedbacks duros na vida da gente, quando a gente recebe alguma coisa como essa, não fica feliz, né? Alguém chega e diz alguma coisa dura como essa para você, não posso negar, você não vai sair dali feliz, dizendo assim, nossa, que feliz, como eu estou feliz agora, né? Alguém disse algo assim para mim. Mas o quanto que essas coisas ao longo do caminho, claro que não foi o único, tiveram vários momentos assim, o quanto essas coisas vão ajudando a gente a entender aonde estão os pontos em que a gente não consegue enxergar aquilo que a gente precisa melhorar. E até para entender algumas coisas que, por exemplo, eu gostava de ilustração. Eu gostava de ilustrar. Eu ilustrava à mão, caneta, papel, lápis e tal. Mas eu gostava daquilo como hobby, porque existem ilustradores muito melhores no mercado. E quais eram as outras coisas as quais eu tinha maior facilidade de desenvolver? Quando eu saí da minha empresa e fui trabalhar na RD, na Resultados Digitais, uma das coisas que eu percebi era que eu precisava melhorar muito a minha aptidão em comunicação para apresentações, para storytelling, né? Para melhorar o engajamento da minha audiência, para melhorar a minha capacidade de influência perante o time, para facilitar o processo de transmissão de conhecimento de alguma coisa, tipo, para poder, por exemplo, mostrar o porquê que aquele protótipo resolvia o problema de algum cliente, como eu tinha validado aquilo com pessoas na rua, como eu tinha feito testes de habilidade, como que eu contava uma história que engajava o maior número de pessoas. Eu preciso desenvolver isso, porque, sei lá, eu sabia fazer apresentações, mas não no nível que precisava. O que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a minha capacidade de me comunicar melhor.
Eu preciso profissionalizar isso. Onde são os melhores cursos? Quem que ensina isso com excelência? E aprender com essas pessoas, né? Essas percepções suas que você está contando aí da sua história e até mesmo que você falou com relação ao esforço, que o esforço supera o talento se a pessoa for preguiçosa. Você hoje como head enxerga que isso mudou muito? As pessoas fazem menos esforço hoje para alcançar aquilo que elas desejam? Ou você acha que é apenas, às vezes, um recorte daquilo que a gente viveu? E eu falo isso porque eu enxergo em minha história, em minha trajetória, esse lance do esforço. Às vezes até brinco com a minha esposa que ela fala: nossa, eu acho você talentoso pra mexer com o computador, com essas coisas de design aí que você mexe e tal. Eu falo, eu não acho que eu sou talentoso, eu acho que eu sou esforçado. Pela minha trajetória, pela minha vida, história de vida mesmo, assim, de ter sido criado só pela minha mãe, dificuldade financeira e... Enfim, eu acredito que eu me esforcei pra caramba pra chegar onde eu cheguei hoje e quero continuar me esforçando porque eu vejo a recompensa do lado do esforço com relação àquilo que a gente se torna como pessoa e profissional. Mas eu sinto, é o meu sentimento e eu não sou o dono da verdade, mas eu sinto que nas pessoas hoje em dia não vejo tanto esse esforço como eu via antigamente, quando eu comecei a minha carreira profissional e até em outros profissionais também, às vezes próximos, sabe? Parece que hoje tem menos pessoas que se esforçam tanto e que parece que querem as coisas de forma mais fácil, mas isso é uma percepção minha, eu posso estar totalmente errado. Eu queria saber se você tem essa percepção, até mesmo como professor, né? Se a gente for generalizar isso, eu acho um tanto perigoso esse negócio. Mas, assim, de fato, existe um contexto que é diferente de contextos anteriores, assim. Hoje a gente tem um acesso muito rápido a uma quantidade enorme de informações. O que essencialmente eu acabo fazendo em mentoria, em cursos, em temáticas de cursos que a gente cria, né? O que você acaba fazendo, cara? A gente acaba fazendo uma curadoria, que existe um universo de coisas que você pode referenciar. Quais são as coisas que você deveria referenciar agora? Porque o que acontece? O excesso de informações, ele não é benéfico. Uma coisa que eu aprendi na vida é que a criatividade tem uma relação intrínseca com a escassez. Quanto menor a quantidade de recursos que você tem à disposição, maior é o impulso para você resolver um problema de forma criativa. Se você estiver na beira da praia, não tiver mais ninguém com você, não tiver nenhuma faca, nada, você achar um coco, você vai dar um jeito de abrir aquele negócio. Você vai ser criativo para abrir aquele negócio. Se você tiver muitos utensílios na sua volta e uma caixa com gelo e tal, você até consegue abrir. Mas o quanto você teve que exercitar a sua criatividade para fazer aquilo, né? Quantas conexões neurais você teve que criar para abrir algo que abre fácil em relação àquele que abria difícil? Quanto de esforço você teria que colocar? E hoje, assim, o excesso de informações causa uma espécie de paralisia nas pessoas. As pessoas acham, elas têm muitos frameworks à disposição, né? Framework de discovery. Você coloca na internet assim, framework para fazer discovery. Meu Deus do céu, a quantidade de coisas que existem, de ferramentas que existem para você fazer discovery de produto, discovery de design, Double Diamond, Triple Diamond. Você tem também o processo de Stanford, você tem não sei o que, você tem não sei o que. Meu Deus do céu, o que eu uso agora? O que as pessoas tentam usar? Tudo ao mesmo tempo. Elas tentam usar tudo ao mesmo tempo e elas não conseguem fazer nada. E elas não dão o primeiro passo. E elas ficam perdidas, andando em círculos. E às vezes o que elas precisam é, esquece tudo, joga tudo fora, pega só isso aqui, faz isso aqui, completa isso. E depois, olha o próximo passo, completa isso. Depois, sucessivamente, vai dando pequenos passos em direção a algum objetivo. Então, eu não acho que as pessoas estão preguiçosas. Eu acho que as pessoas, essencialmente, às vezes elas precisam de uma orientação que seja um pouco mais humana. A gente não é robô, cara. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos que têm sentimentos, que têm falhas. Eu sou humano, extremamente falho. Eu tenho muitas coisas que eu deveria melhorar, mas eu já sou muitas vezes melhor do que o Josias de 10 anos atrás. Eu sou infinitamente melhor do que o cara de 10 anos atrás. Mas eu sei que eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar. Muitas coisas. E que é um processo de aprendizagem. Quando que você está lascado? Quando você acha que já sabe tudo que deveria saber?
Aí eu acho que isso, para mim, é muito perigoso. Isso talvez seja pior do que a preguiça. Alguém achar que, não, peraí, eu já sei tudo, não preciso mais saber nada, tá tudo certo aqui, e ninguém é melhor que eu, pessoa incrível. E você acha que por essa questão de quantidade de informações que a gente tem hoje, principalmente dentro da área de design, algum tempo atrás a gente não tinha liderança em design, né? Não tinha essas paradas, não tinha nada disso. Aí hoje tem head, manager, coordenador, supervisor, e tem infinitos cargos com relação à liderança em design. Quais seriam as diferenças de fato de cada uma delas? Porque às vezes as pessoas podem até confundir, e eu observo às vezes em algumas empresas que o head acaba fazendo um papel de coordenador ou de gerente, ou o gerente acaba fazendo um papel de head, dependendo do tamanho da empresa, mas existe de certa forma um padrão onde se dá para se colocar realmente essas caixinhas com relação à liderança em design? Acho que tem um padrão e ao mesmo tempo não tem um padrão. Aonde que tem um padrão e aonde que não tem um padrão? Eu vou começar por onde que não tem um padrão. Aonde não tem um padrão é extremamente relacionado ao que cada papel desempenha dentro de uma organização. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas que tinham, tipo a minha empresa anos atrás, né? Tinha, sei lá, 17 pessoas. Depois eu fui trabalhar numa empresa que tinham 300 pessoas, que em pouco tempo se transformou numa empresa de 700 pessoas. E há pouco tempo atrás eu estava na ThoughtWorks, tinham 1.000 pessoas no Brasil, 60 designers, 3 leads. Quais eram os papéis e responsabilidades? O que mudava de uma empresa para outra? Uma era uma empresa, uma startup nacional, a outra uma multinacional, com sede no Brasil. Na Gaivota, agora eu estou numa outra empresa, com outro contexto. Mudam os papéis, mudam as responsabilidades, muda o que é esperado de cada um desses papéis. Né? Tem uma questão cultural muito forte, então a cultura tem uma influência muito grande sobre o que se espera do desempenho de cada uma dessas pessoas. Então aí eu acho que não tem muitas semelhanças. Cada empresa é um universo em particular, cada empresa tem o seu cosmos ali e o seu contexto. Startup, que é diferente de consultoria, que é completamente diferente, por exemplo, de uma corporação que não tem essa pegada nem de startup, nem de consultoria, que já nasceu dentro de um outro contexto, né? Que hoje até estão querendo se digitalizar, né? A digitalização do processo dentro da empresa, né? A empresa nunca usou, mas como veio de startup, agora as empresas querem usar squads. Nunca usou isso, né? Agora quer usar squad e tal, e times ágeis. Então, cada empresa é um universo, cada empresa vai ter papéis e responsabilidades diferentes. O que eu fiz foi, dentro de cada empresa que eu trabalhei, procurar entender o que era a expectativa de cada um dos papéis, seja lá onde eu estivesse, né? Em cada uma que eu estive, eu estava numa posição diferente, seja sênior, seja lead, seja head, seja gerente de produto, de design, até de engenharia eu já fui durante um tempo. O que é em comum a todos? É que a gente está essencialmente lidando com pessoas. É o ponto número 1. O ponto número 2. Muitas pessoas enxergam com um certo glamour esse negócio. Nossa, agora a coisa mudou, agora eu vou viajar de jatinho, né? Pô, e agora a coisa muda de... Agora só vou almoçar em restaurante chique. Agora a coisa mudou. Doce engano, hein? Doce engano. Esse negócio não tem muito glamour, não. Tem a questão financeira, não vou negar, né? Tem sim. Mas por que isso? Porque existe a expectativa de uma entrega de valor desproporcional para a empresa também. Uma entrega de valor muito mais alta. Existe algo que está relacionado com os primeiros pontos que eu falei ali, que eram os papéis e responsabilidades, né? O que se espera de cada um desses cargos dentro de cada uma das empresas. Existem alguns pontos em comum, mas essencialmente muda de empresa para empresa, né? Sei lá, Google tem um tipo de cultura, você vai em Facebook, tem um outro tipo de cultura, a Apple tem um outro tipo de cultura, Netflix tem um outro tipo de cultura, tem uma outra forma de pensar, mais aberto, mais fechado. Cada uma tem um jeito de lidar e isso afeta papel e responsabilidade. O que não muda é que a cultura, né, que afeta isso, mas o que não muda? Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de coisas não glamourosas,
você vai segurar rojão, vai resolver problemas. Fato. E acho que quanto mais alto no nível hierárquico, e nível hierárquico por quê? Porque existe, querendo ou não, existe. Por mais que a empresa tenha uma cultura aberta, de diversidade e tal, por que existem essas camadas? Porque existe uma certa hierarquia. Chega um ponto, sabe aquele desenho do Double Diamond, dos diamantes e tal? Tem momentos em que não há convergência. Quem que tem que chegar e bater o martelo e dizer, acabou, próximo tópico, a decisão é minha aqui. Em algum momento isso tem que acontecer. É hierarquia. Precisa dessa pessoa, né? Se não tiver essa pessoa, vira uma anarquia total, né? Precisa. Nós precisamos disso. É legal ter isso. É bacana. Tem que funcionar de uma maneira que seja saudável, que seja colaborativa e tal. Mas tem momentos em que alguém tem que chegar e dizer assim, galera, deu, bora. Vamos? Próximo. E cada nível vai exigir um tipo de desafio diferente, né? Número de pessoas que estão envolvidas. E quando a gente fala de número de pessoas, eu estou falando de famílias, eu estou falando de vidas. Cada decisão... O que é rojão que eu falei? O que é o rojão que você vai ter que segurar? Os problemas difíceis que você vai ter que resolver. Porque os problemas difíceis, normalmente, eles estão relacionados ao impacto na vida de pessoas. Seja na vida de pessoas da empresa que estão ali contigo, sejam pessoas que até, sei lá, usam aquele produto, dependendo de cada segmento, né? O impacto que a gente tem na sociedade. O impacto, por exemplo, que produtos que afetam classes C e D de consumo geram, né? Como é que eu vou retirar uma fonte de renda de alguém que talvez para ela seja a única fonte de renda que ela tem? Como é que eu vou indisponibilizar aquilo ali? Não, esse mês não vai funcionar, o impacto que isso gera. Então, seja o impacto interno que a gente toma em relação às decisões, muitas vezes que são difíceis, né? Você precisa ajustar a organização, você precisa mudar as pessoas de lugar, você precisa reestruturar processos, dar feedback para as pessoas, desde o individual ali até o coletivo. A mudança nunca, por exemplo, mudar as pessoas de lugar, reestruturar os times, mudar nunca é um negócio que é muito... Não existe uma unanimidade, né? Nem todo mundo vai ficar feliz, mas o que eu preciso fazer? Preciso modificar aqui a estrutura. Não vai gostar e tal, mas alguém tem que chegar lá e tomar a decisão. Aconteceu alguma coisa que alguém não se sentiu bem, se sentiu invadida, se sentiu discriminada e tal. Quem que tem que tomar a decisão? É o gestor, tem que chegar e intervir e trazer para si a responsabilidade. E nessas horas de entrar o gestor, para você, como que você enxerga essa separação ali? Por exemplo, demitir alguém, a gente coloca o head para demitir, coloca o gerente, coloca o coordenador, coloca o supervisor? Pelas experiências que eu tive, normalmente é a pessoa que é líder direta, né? Por exemplo, o VP, o vice-presidente, a pessoa que é vice-presidente, não vai lá demitir uma pessoa que é estagiária ou que tá, tipo, designer júnior ou programador júnior. Normalmente é o líder direto que faz isso, né? E assim sucessivamente. Então, o VP, que é o gestor do head, o head que é gestor dos coordenadores, os coordenadores que são gestores dos designers, dos programadores, das pessoas que... Cada uma dessas funções tanto responde diretamente a quem está no nível hierárquico imediatamente acima ali, né? Quanto que as decisões que são difíceis, elas devem ser tomadas diretamente. E como você mesmo explicou, é necessário ter essa hierarquia para não virar de fato uma anarquia ali e ter ordem nas coisas. E quando que você acredita que é necessário começar a ter esse tipo de hierarquia? Eu pergunto quando, no sentido assim, de número de designers que você vê e falar, essa quantidade de designers aqui, já precisamos de fato ter um líder aqui para estar organizando melhor. E mesmo, só para complementá-lo, assim, e mesmo empresas que têm uma cultura mais horizontal, quando eu tenho um problema complexo para resolver, é a hierarquia que fala mais alto. Não é por votação que é tomada a decisão. Peraí, vamos votar todo mundo aqui. Não, é quem é o gestor, ou o grupo de gestores, o grupo de pessoas que fazem a gerência de alguma unidade ou de algum pedaço ali, tomam a decisão e acabou, não tem voto. Precisa seguir adiante. E isso que você está falando, por mais horizontal que ela seja, né? Por mais...
que a gente chama de flat, né? Tá todo mundo no mesmo nível, tá? Pô, isso é muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter... quem que eu reporto quando acontece tal coisa? Tive um problema aqui, ou o grupo teve um problema aqui. Quem que nos protege? Quem que nos auxilia? Quem que remove esse impedimento aqui? Então, de alguma forma, essas estruturas, elas são saudáveis para ajudar as pessoas, né? Quem que eu peço auxílio? Será que qualquer problema que eu tenha eu vou levar imediatamente? Peraí que eu vou ter um problema aqui, não estou achando um artigo. Peraí, vou chamar o VP de design aqui para me ajudar. Pode até ser que sim, né? Mas será que eu não deveria procurar aqui com as pessoas que trabalham diretamente comigo, tentar achar isso aqui, resolver isso aqui internamente? Quais são os tipos de problemas que merecem ser escalados? Quais são os tipos de problemas que as pessoas devem descobrir entre si, né? Resolver sozinhas. E é interessante porque aí esses problemas que você está comentando aí é uma parada que você, pelo menos comigo, que apesar... eu tô na cadeira de liderança faz pouco tempo, desde 2020, então eu sempre brinco que sou um líder júnior em design, porque ainda tem muita coisa para aprender, mas algo que eu venho aprendendo é sobre isso, como dimensionar os tipos de problemas que a gente vai passar para o nosso líder direto. E isso não vem numa cartilha que fala, isso aqui você fala com o seu líder, isso aqui você não fala com o seu líder, meio que você vai tendo essa percepção, quanto mais experiência você vai tendo com o cargo que você tá, o papel, a cadeira que você tá ocupando ali naquele momento, aquela posição sua. Pelo menos eu tenho aprendido assim, vou analisando, vendo as informações, o impacto que chegar até pro meu líder direto e perguntar aquilo ou não, sabe? Sim. E cada experiência que a gente tem, por mais dolorosa que ela seja em determinado momento, difícil que tenha sido e tal, no momento que a gente está vivendo ela, uma decisão difícil que a gente tomou, feedback duro que a gente recebeu, ou uma decisão errada que a gente tomou, né? Por que você está na posição de liderança, Luan? Essencialmente, você é pago por um trabalho intelectual. É isso. Você é pago para pensar, mais do que sobre executar. Claro que tem execução, né? Só ficar pensando ali não leva a nada, né? Precisa ter execução. Mas, essencialmente, o teu trabalho é um trabalho intelectual. Você é pago para pensar, o que é um pouco esquisito para algumas pessoas, porque a gente aprendeu que trabalho é labuta, que é você fazer, eu preciso mostrar que eu tô aqui, porque senão eu preciso mostrar serviço, né? E não, quando você sobe para a liderança, você tem que começar a entender que, peraí, agora chegou a minha vez de dar espaço para mais pessoas fazerem. E agora o meu trabalho é fazer com que elas desempenhem melhor o seu papel. Olha que esquisito isso. Porque, no fim, elas vão entregar por você. Não é mais você que entrega direto. Agora é elas que entregam. Só que se elas não entregarem, quem é que responde? Sou eu. E no começo foi realmente complicado isso pra mim, assim, porque realmente estava sempre acostumado a entregar tela, entregar não sei o quê, ter de fato artefatos mais palpáveis e tangíveis ali. E quando eu comecei a ver que eu tinha até de certa forma tempo livre pra decidir até mesmo o que eu ia fazer, não vinha tarefas assim, você tem que fazer isso. Não, escolhe aí o que você tem que fazer. Se vira aí, faz aí. E aí começa a te dar aquele nó, assim, falar, então eu vou fazer aquilo outro, e aí você começa a ver o que você vai fazer de fato, é isso aí que você falou, é pensar em como as pessoas vão trabalhar, é como pavimentar o asfalto pra pessoa andar de forma tranquila, sem ter os buracos no meio da rua, sabe? Exato. E essa pavimentação, assim, cara, escolher trabalhar em liderança tem essencialmente duas trilhas, né? Porque você pode ser uma liderança técnica, essencialmente técnico em design. Você não precisa ser um líder de pessoas. Tem empresas que permitem isso, que você tenha uma trilha técnica e exerça a liderança técnica. A ThoughtWorks tinha isso, né? Eu poderia ser, por exemplo, eu estava como lead. Eu poderia trilhar um caminho para chegar a principal, que seria o próximo estágio, né? É uma liderança técnica, mas também poderia ir por um outro caminho, que é ser head. Daí eu deixo de ser uma liderança técnica, quer dizer, posso continuar sendo uma referência técnica, mas essencialmente o que eu vou fazer é lidar com as pessoas. E eu acho que esse é o lado mais legal de liderança, assim, né? Que a gente aprende, por exemplo, fazendo podcast, a metalinguagem. Vamos falar sobre o meio que nós estamos
transmitindo isso. O que é o podcast? O podcast é uma forma de você conversar com as pessoas. E a gente começa a ver, quando eu executo um podcast, eu vejo assim, nossa, parece que o tempo passa voando. Por quê? Porque você gosta muito de fazer aquilo. Você entra num estado de flow, conversando sobre aquilo, e você, meu Deus, o tempo voou. Por quê? Porque você se dedicou ao máximo a alguma coisa que você estava curtindo muito fazer. E isso tem relação com propósito. E, essencialmente, o trabalho de liderança, ele é um trabalho solitário. Ele é um trabalho que exige capacidade reflexiva. Você vai ter que ler uma série de documentos, ler documento, assistir vídeo, parar para pensar sobre as coisas, tomar a decisão. Mas tem a parte burocrática também, que é chatíssima. Eu vou falar chatíssima. Para preencher formulário. Nossa, é chato demais aquilo. Mas o lado compensador é você falar com as pessoas, você ter esse contato com as pessoas, você ajudar as pessoas, tentar remover os impedimentos delas, escutar elas. Às vezes elas vão chegar só contando flores para você, vai chegar problemas pessoais até que estão afetando as pessoas. Como é que você ajuda as pessoas com problemas pessoais que estão afetando seu desempenho no trabalho? Primeiro problema pessoal que a pessoa tem, você vai desligar a pessoa? Claro que não. Você tem que desenvolver todo um trabalho para entender o contexto da pessoa, ver como é que você pode ajudar, até onde vai a sua capacidade de ajudar a pessoa e tal. Mas como é que você atinge isso? Conversando com as pessoas. E, em última instância, tem uma pessoa que é a que você deve ajudar primeiro, que é você mesmo. É a primeira pessoa que você deve ajudar nesse contexto. Entender aonde é a minha fragilidade, aonde eu sou bom, aonde eu sou ruim, aonde eu tenho que melhorar, para que ajudando a mim mesmo, eu posso ajudar mais pessoas. É como aquela história da máscara no avião, né? Quando a aeromoça diz pra gente, o comissário de bordo diz pra gente lá assim, a máscara vai cair, coloque primeiro em você. Por quê? Porque se você estiver desmaiado, você não consegue ajudar ninguém. E é a mesma lógica, você precisa ajudar a si mesmo, você precisa estar bem. Então, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que tomar água, eu tenho que ter momentos de pausa, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ter um tipo de rotina que propicia com que eu esteja no meu melhor para poder ajudar as pessoas. E se a gente vai fazer esse trampo, esse trabalho só pelo dinheiro, tem alguma coisa errada. Porque o dinheiro é só um meio para atingir alguma coisa. A gente viu que tem outras formas da gente escalar, né? Tem a liderança técnica, mas você querer ser líder de pessoas, acho que o primeiro ponto seria você migrar ou ir por esse caminho porque você gosta disso, né? E, só o fato de você ter o podcast aí, Luan, já mostra que, você gosta disso. Não, eu gosto de verdade. Às vezes eu até brinco, se eu pudesse ficar o dia inteiro... Só que eu não queria também deixar de ter os contatos com as empresas, a coisa profissional ali, porque eu trago muito da experiência profissional pro podcast. Então eu gosto de fazer essa mescla, mas talvez ter um pouco mais de horários e tempos relacionado à gravação, porque realmente é uma parada que me dá de fato tesão em fazer, é legal pra caramba. E eu tenho esse mesmo pensamento que você falou sobre a questão de não ir só pela grana, e eu digo mais, não só com a liderança, mas em qualquer profissão, eu sempre tenho a visão de, eu acho que só a grana pela grana lá, vou fazer só pelo dinheiro, eu tenho a sensação, pra mim, é a minha visão, que a gente tá desperdiçando a vida, sabe? Parece que a vida é muito mais do que correr atrás apenas do dinheiro. E eu não falo isso, eu sempre repito também, eu não tô falando isso porque eu não gosto de dinheiro. Pô, dinheiro é maravilhoso, me dá a possibilidade, inclusive, de fazer esse podcast. Inclusive, vou deixar meu Pix aqui, pode fazer, não tem problema, eu adoro dinheiro, não é isso? A questão é que ele é um meio, o capitalismo ensina isso. Você é remunerado pela quantidade de valor que você entrega. Só que é uma lição que é difícil de aprender. E até os níveis profissionais. Se a gente parar pra pensar hoje, a galera busca tanto o nível, eu já sou pleno, eu já sou sênior, eu já sou lead, eu já sou... que como se isso fosse o mais importante do que o próprio conhecimento que a pessoa tem, sabe? E eu não gosto de enxergar dessa forma. Eu acho que isso é perigoso, sabe? Eu acho que o nosso valor daquilo que a gente entrega, do conhecimento que a gente tem que valer mais do que o próprio
cargo com relação a essa questão do nível de ser pleno, ser sênior, ser júnior, porque até mesmo isso muda de empresa para empresa, como você falou que muda de empresa para empresa, ser head, ser manager, e parece que isso não é o que vale como um todo, e sim o conhecimento que a gente aplica para gerar um valor onde a gente está trabalhando. E eu vou contar um outro segredo para vocês, que é assim, tem pessoas que quando chegam em determinado nível, chegaram a head, chegaram a não sei o que, chegaram a diretor, até dono de empresa, acha que se ocupar uma função hierarquicamente parece menor, eu vou estar regredindo. Nossa, isso vai me inferiorizar, né? Eu, quando estava como lead na ThoughtWorks, eu atuei numa função como Product Owner, porque eu queria aprender aquilo. Que a empresa precisava. 2, que eu queria aprender aquilo. Eu queria aprender aquela função, não só no livro e tal, eu queria exercitar aquela função. Eu não tinha exercitado aquela função dentro daquele contexto, dentro daquela empresa, e estavam precisando. A gente está precisando, você topa? Eu disse, topo. Pô, vou aprender pra caramba, vou fazer um trabalho legal, trabalhar com produto e tal. Não sou menos por causa disso. Porque no final do dia, eu não estou head de alguma coisa. Eu não sou head de alguma coisa. Eu estou head de alguma coisa. Eu estou atuando como alguma coisa. Porque eu continuo sendo pai, eu continuo sendo marido, eu continuo sendo uma pessoa que tem eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas qualidades e tal, e eu sei que eu estou em busca de melhorar. Cada vez ser um pouquinho melhor, um pouquinho menos ruim, talvez, do que eu era antes. E isso que eu acho que é o bacana, né? Dessa questão do valor de fato com o que a gente sabe, o conhecimento. Cara, na carteira profissional mesmo, eu sempre tive cargos diferentes do que eu tava atuando. E eu já vi tem pessoas que às vezes piram nisso e acham errado, e eu até entendo a pira das pessoas, mas eu acho estranho as pessoas dar tanto valor pro nome do que pro próprio conhecimento que a pessoa tem. É só isso que eu acho um pouco estranho. Parece que não me é tão saudável, porque no final a gente precisa gerar algum valor, a gente precisa saber algo, fazer alguma coisa. E o cargo, no final, é só um cargo, é a forma que eu enxergo, e entendo quem enxerga diferente, tá tudo bem, eu só não consigo ver que isso é tão saudável, até mesmo por essa busca desenfreada pelas pessoas apenas para ter um nível a mais profissional, para colocar ali no LinkedIn ou no currículo e tudo mais. Claro que muitas dessas pessoas até em busca de ganhar mais, mas eu vejo novamente como ganhar mais aquilo que a gente entrega. Se a gente está entregando algo mais, a gente vai ganhar mais uma hora, que é a parada da lei da semeadura, que eu acredito muito, cara. É o que a gente planta, cuida, vai crescer e depois a gente vai colher aquilo que a gente tá plantando. Não tem jeito, cara. Só que a gente tem que esperar, porque demora. A gente não planta uma árvore e nasce de um dia pra noite, né? Tem que esperar e tem que cuidar dela, né? Você tem que ir lá podar tudo certinho. Não é do dia pra noite que ela vai crescer e te dar o fruto. E às vezes as pessoas não têm essa espera, essa paciência, né? Aquilo que a gente falou é muita informação disponível no mundo e as pessoas se perdem por onde começar. Você precisa colocar energia em si mesmo, né? Na minha carreira, por exemplo, eu coloco energia nisso, eu vou dar o meu melhor. Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei mal, eu não valorizei meu estágio como eu deveria ter valorizado. Tomei um monte de decisões ruins. Se eu fizesse hoje, eu teria um outro jeito de abordar. Eu procuraria ser o melhor estagiário possível dentro daquela função, né? Mas hoje eu também, assim, eu não abro mão de fazer algumas coisas. O que às vezes a gente cai na armadilha também é que, por ser uma posição mais intelectual e mais de tomada de decisão e decisões difíceis, complexas e tal, quanto maior o nível, mais decisões complexas você precisa tomar, maior o número de pessoas que são impactadas pelas decisões que a gente toma, mas manter o contato com o craft, com fazer alguma coisa, nem que seja assim, sei lá, meia hora por semana, você vai lá ajudar numa entrevista. Tipo, eu ajudei numa entrevista, eu ajudei numa fase exploratória. Foi maravilhoso, me deu contexto sobre a empresa, me deu contexto sobre o cliente e tal. Depois eu fui desenhar um protótipo. Você é head, você está desenhando um protótipo que vai ser validado, não sei o que. Isso me deu contato, me dá contexto. Eu sei o grau de dificuldade que os designers que trabalham comigo passam, tem que fazer, né?
Depois, quando o produto estiver funcionando, eu sei assim, isso aqui tá um pouquinho diferente, ó, não era bem assim, tá faltando um pedacinho. Porque, tive contato com... Você ganha mais contexto, ganha mais confiança. E até confiança das pessoas. Porque elas vão ver assim, esse cara também sabe fazer, ele não é só do discurso aqui. Porque se precisar, eu vou estar junto. Eu sou... se eu fosse general de batalha, eu ia estar junto lá na frente da tropa, lá junto, lá, sujando o calçado e junto, caminhando lá. Se a gente tivesse ruim lá, ia estar ruim para todo mundo junto lá. Acho que isso é o legal, assim, de estar junto com as pessoas de alguma forma e procurar manter uma certa proximidade, não se afastar das pessoas. Porque eu já sofri isso também, assim, de ter líderes que eram um pouco mais distantes e isso também impactava, né? Quanto é legal ter essa proximidade, não precisa ser o tempo todo, mas ter esse tipo de contato, assim, das pessoas verem, saberem, a gente se aproximar, seja do cliente, do processo de design, do craft de design, ali, de desenhar o protótipo, de fazer os fluxos e tal, e eu acho muito legal isso. E sobre a questão de como que você acredita na quantidade certa de pessoas que precisam ter para começar a criar essa hierarquia? Você acredita que é necessário ter, de fato, ali, sei lá, 5 pessoas? Ou não? Tem 2, um já tem que liderar alguma coisa ali, até mesmo para começar um certo tipo de movimentação no time, ou dentro da empresa, na equipe ali, enfim. Como que você enxerga essa relação de números mesmo? Porque também tem a questão até da capacidade humana de gerenciar um número X de pessoas, né? Então também, por exemplo, começa a ter muitos designers, igual você falou, que não lembro a empresa que você citou ali, que tinha 60 designers já. Você falou que tinha, acho que 3 leads, né? Então, sei lá, tinha mais supervisores ou coordenadores. Como é que você enxerga essa relação dos números de pessoas? Como você falou, no final são humanos e tem uma capacidade máxima ali, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, de gerenciar essas pessoas, né? O que é a empresa? É um grupo de pessoas que você precisa manter o alinhamento constante. Cada pessoa é um vetor e você precisa alinhar. É que nem um raio laser. O que é o raio laser? É um feixe de luz onde todos os raios ali estão apontando para a mesma direção, por isso que eles vão alinhados e super compactados ali. Quanto mais disperso menos efetivo é. Né? A luz pode estar ali, mesma quantidade de informações, mas ela está dispersa, ela vai ter um outro potencial de eficiência. A partir de, assim, eu pessoalmente, assim, o número mágico é 7, assim, a partir de 7 pessoas, a gente já começa a perder a eficiência da comunicação. Você perde a profundidade da comunicação. Se tem mais pessoas do que isso, começa a ficar difícil. Algumas pessoas vão começar a não ter tanto a minha atenção e eu vou ter que vou ter que priorizar minha atenção para as pessoas que estão precisando de mais ajuda, o que é natural, né? Mas é principalmente porque passa desse número, 7, 8, 9, 10 pessoas, 12 pessoas, 12 pessoas para uma pessoa só gerir, é muito difícil. Você precisa ter alguém para dividir aquilo ali. A escala desse processo está diretamente relacionada à capacidade que a gente tem, que a empresa tem, de conseguir escalar essa estrutura, né? De continuar dando apoio individual, os one-on-ones, né? Principalmente em empresas de tecnologia, você precisa ter esse acompanhamento individual com as pessoas num volume, sei lá, 150 pessoas. Imagina uma pessoa gerenciando 150 pessoas. Não rola, você não conhece as pessoas, você não conhece mais ninguém, entendeu? Não conhece mais a individualidade das pessoas ali, né? Como é que você escala isso? Você escala isso dentro de uma estrutura, né? Quantas pessoas precisam? 7. Que tipo de liderança vai ter? Eu vi, por exemplo, eu fui fazer uma vez uma pesquisa no Facebook para entender como era a estrutura de gerenciamento deles e tal, e conversando com os managers, eu vi que um manager, um gestor, tinha ali no máximo 3 pessoas que faziam o acompanhamento. Essa pessoa também fazia o trabalho de entrega, mas ela tinha mais 3 pessoas que ela mentorava, que ela assessorava, que ela ajudava no dia a dia. E não existia diferença entre o manager de pessoas e o manager essencialmente técnico. Ambos tinham o mesmo salário, ganhavam a mesma coisa. Só que uma pessoa tinha mais o viés técnico. Eu sou líder técnico, líder do produto. Eu sou líder de pessoas. Eu fico aqui conversando com as pessoas, eu faço one-on-one, acompanhamento de carreira, progressão de carreira, evolução e tal, bate-papo com elas. As pessoas tomavam a decisão por qual
trilha a seguir baseada no seu anseio profissional. Eu quero ser mais técnico, eu quero ser mais de pessoas, mais de humanas. E não porque, o técnico ganha menos que humanas, então, vou de humanas porque eu vou ganhar mais. Não, então, eles quebraram essa lógica a partir do momento que estabeleceram que, beleza, você está nesse nível aqui, você ganha a mesma coisa, não interessa que tipo de especialidade você vai ter. E ter até 3 pessoas para gerenciar, olha o nível de profundidade que a empresa consegue dar, né? Na época que eu fui no Facebook, tinham 20 mil pessoas na empresa. Se eu não me engano, hoje são 80 mil. São 80 mil pessoas na empresa. É gente pra caramba. Imagina, de 2018 para 2022, agora tem 80 mil pessoas. É muita. E você acha que com 3 designers em um time, um ali já pode começar a ser de fato o líder ali dos outros 2? Como você tá falando aí desse modelo de 3, tendo 3 pessoas, um já pode ser o líder ali pra ir gerenciando, organizando as coisas, né? Pode estabelecer os processos, estabelecer os ritos, os aprendizados, né? Centralizar os aprendizados, criar o senso de time, né? O senso de comunidade, assim. Somos todos parte do mesmo grupo, pertencemos ao mesmo grupo, né? Você só cria isso a partir do contato humano, né? Josias, cara, muito obrigado aí pelo papo. Espero que você tenha curtido também. Eu quero deixar o espaço agora aqui para você divulgar aí as suas redes sociais, onde o pessoal compra seu livro, onde o pessoal compra seu curso. Se quiser fazer mentoria com você, ou só chamar para um café, como que a pessoa que está nos ouvindo hoje aqui neste episódio pode fazer isso? Legal! Então, eu tenho alguns produtos que eu desenvolvi, eu adoro desenvolver produtos. Eu desenvolvi um curso sobre Product Design, curso productdesign.com.br, está na 16ª edição agora. Tem o curso também de liderança, cursoliderançadesign.com.br. Olha que fácil, vamos deixar na descrição aí. Tem também o livro sobre design de produto, que foi muito legal escrever também. Tenho recebido bons feedbacks, assim, que tem ajudado as pessoas e tal. E as mentorias, hoje eu tenho feito mentorias com as pessoas que fizeram os cursos, porque os cursos, eles têm, de certa forma, já uma certa filosofia que já alinha as pessoas para gerar o melhor resultado para elas mesmas, né? Então, tem sido um trabalho bem bacana, assim, além do trabalho de head na Gaivota também, que é uma agritech, e está sendo muito legal também construir um time de design lá para um produto que é super específico, né, para o agronegócio, assim. E se quiser me adicionar no LinkedIn, lá é só procurar Josias Oliveira, vai aparecer lá, LinkedIn, o Instagram é josias.design. E é isso. Muito obrigado. Foi muito legal conversar com você, Luan. Valeu, eu que agradeço, Josias. Quero agradecer também a todo mundo que acompanhou aqui este episódio. Lembrando que estamos com um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que é só baixar clicando no link da nossa bio do Instagram, que é o @papo de UX. E como o Josias comentou sobre Pix, a gente tem um Pix nosso do Papo de UX, que é pix@papodeux.com.br. Então, se você gosta deste programa aqui do Papo de UX... Faz um Pix, pô! Faça um Pix e ajuda aqui, colabore com a gente, né? E para quem curte, além do Papo de UX, também tem o Desenhando Produto aí do Josias, né? Que pode estar ouvindo também o podcast dele. Tem o nosso podcast também que eu faço junto com o David Art, que é o Semiose, que você pode jogar no YouTube. E além de me ouvir, você vai conseguir me assistir também junto com o David, que a gente convida uma galera incrível que tá passando por lá. Se você quiser ouvir algum outro tema deste universo também, pode mandar DM lá pra gente no Instagram Papo de UX. E lembrando que o Desenhando Produtos, ele está cada vez mais acessível. O que a gente procura fazer? Além de lançar também os conteúdos em áudio, a gente busca fazer as transcrições de cada um dos áudios que são lançados. Então, até a 3ª temporada, nós já fizemos todas as transcrições, estão lá no site desenhandoprodutos.com.br. Vai lá, vai estar massa, e agradeço muito o feedback de vocês e por terem tido a paciência de me escutar esse tempo todo. Foi incrível. Valeu, Josias. E valeu, pessoal. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau.